Hello, friends! Como estão? Bem-vindos! Estou com um novo cabelo, cortei ontem, fiz essa loucura. Não me arrependi, mas dei muita risada do resultado. Bom, mas isto não vem ao caso nessa leitura. Hoje estamos aqui para dar continuidade à leitura do capítulo 9. No vídeo anterior, que é o vídeo de número 6, parte 6. A gente leu, estamos falando desse livro aqui, tá? Quem tá chegando agora aí não sabe, O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. E a gente já fez a leitura de outros vídeos, em outros vídeos, né? E neste a gente tá dando continuidade, então, à parte 4, capítulo 9. Vou ler aqui pra vocês qual que é o nome. Se você está chegando agora e quer acompanhar desde o início, te convido a dar uma olhadinha na playlist deste livro, tá? É só entrar aqui no meu canal e dar uma olhadinha, procurar ali onde tá leitura do ponto de mutação. Aí tem parte 1, parte 2, parte 3, e assim vai, tá? Bom, essa é a parte do livro, né? É a parte 4, a nova visão da realidade. E o título do 9º capítulo é a concepção sistêmica da vida. No vídeo anterior a gente começou a ler, mas eu não consegui dar continuidade. Fui interrompida por uma situação aqui que ocorreu. Mas tudo bem, tá tudo certo. E agora vamos dar continuidade então, né, gente? Belezura? Estamos então na página 284. Se tu tiveres o livro e quiser acompanhar a leitura, é aí que estamos, neste ponto. O parágrafo é o primeiro lá, depois do pontinho que tem, do ponto de vista sistêmico, tá bom? Então, vamos nessa. Do ponto de vista sistêmico, a vida não é uma substância ou uma força, e a mente não é uma entidade que interage com a matéria. A vida e mente são manifestações do mesmo conjunto de propriedades sistêmicas, um conjunto de processos que representam a dinâmica da auto-organização. Esse novo conceito será de grande valor em nossas tentativas para superar a divisão cartesiana. A descrição da mente como um modelo de organização ou um conjunto de relações dinâmicas está relacionada com a descrição de matéria na física moderna. Mente e matéria já não parecem pertencer a duas categorias fundamentalmente distintas, como acreditava Descartes. Pode-se considerar que apenas representem aspectos diferentes do mesmo processo universal. O conceito de mente de Bateson será útil durante toda a nossa exposição, mas para permanecer mais perto da linguagem convencional, reservarei o termo mente para organismos de alta complexidade e usarei mentação, um termo que significa atividade mental, para descrever a dinâmica de auto-organização em níveis inferiores. Essa terminologia foi sugerida há alguns anos pelo biólogo George Kugel, que desenvolveu uma bela concepção sistêmica dos organismos vivos e da mente, muito antes do advento da teoria geral dos sistemas. Kugel distinguiu 3 modelos essenciais e estreitamente interrelacionados de organização em organismos vivos, que é a estrutura, função e mentação. Definiu a estrutura como organização no espaço, a função como organização no tempo e a mentação como uma espécie de organização que está intimamente interrelacionada com a estrutura e a função, em níveis baixos de complexidade, mas que vai além do espaço e do tempo em níveis superiores. A partir da moderna perspectiva sistêmica, podemos dizer que a mentação, sendo a dinâmica da auto-organização, representa a organização de todas as funções e é, pois, uma metafunção. Em níveis inferiores, terá frequentemente o aspecto de comportamento, o qual pode ser definido como a totalidade das funções. Assim, a abordagem behaviorista é frequentemente bem-sucedida nesses níveis, mas em níveis superiores de complexidade, a mentação não pode continuar limitada ao comportamento, uma vez que assume uma qualidade distintamente não espacial e não temporal, que associamos à mente.
No conceito sistêmico de mente, a mentação é característica não só de organismos individuais, mas também de sistemas sociais e ecológicos. Como enfatizou Bateson, a mente é imanente não só no corpo, mas também nos caminhos e nas mensagens fora do corpo. Existem manifestações mais amplas da mente, das quais nossas mentes individuais são apenas subsistemas. Esse reconhecimento tem implicações bastante radicais para nossas interações com o meio ambiente natural. Se separarmos os fenômenos mentais dos sistemas maiores em que eles são imanentes e os confinarmos a indivíduos humanos, veremos o meio ambiente como desprovido de mente e seremos propensos a explorá-lo. Nossas atitudes serão muito diferentes quando nos apercebermos de que o meio ambiente não só está vivo, como também é dotado de mente, como nós. O fato de o mundo vivo estar organizado em estruturas de múltiplos níveis significa que também existem níveis da mente. No organismo, por exemplo, há vários níveis de mentação metabólica envolvendo células, tecidos e órgãos, e há depois a mentação neural do cérebro, que consiste em múltiplos níveis correspondentes a diferentes estágios da evolução humana. A totalidade dessas mentações constitui o que chamaríamos de mente humana. Tal noção de mente como fenômeno de múltiplos níveis, do qual só em parte temos conhecimento nos estados ordinários de consciência, está muito difundida em numerosas culturas não ocidentais e tem sido recentemente estudada em profundidade por alguns psicólogos ocidentais. Na ordem estratificada da natureza, as mentes humanas individuais estão inseridas nas mentes mais vastas dos sistemas sociais e ecológicos, e estes, por sua vez, estão integrados no sistema mental planetário, a mente de Gaia, o qual deve participar, finalmente, de alguma espécie de mente universal ou cósmica. Essa estrutura conceitual da nova abordagem sistêmica não é restringida em absoluto pela associação dessa mente cósmica, a ideia tradicional de Deus, né? Nas palavras de Jante, Deus não é o Criador, mas a mente do universo. Nessa perspectiva, a deidade não é evidentemente masculina ou feminina, nem se manifesta em qualquer forma pessoal, mas representa nada menos do que a dinâmica auto-organizadora do cosmo inteiro. O órgão da mentação neural, o cérebro e seu sistema nervoso, é um sistema vivo altamente complexo, multidimensional e de múltiplos níveis, que se tem mantido profundamente misterioso em muitos de seus aspectos, apesar de várias décadas de intensa pesquisa em neurociência. O cérebro humano é um sistema vivo por excelência. Após o primeiro ano de crescimento, não só produzidos novos neurônios, no entanto, mudanças plásticas continuarão ocorrendo pelo resto da vida. Na medida em que o meio ambiente muda, o cérebro amolda-se em resposta a essas mudanças, e, se a qualquer momento dele é danificado em consequência de ferimento ou lesão, o sistema realiza ajustamentos muito rápidos. Ele nunca se desgasta ou exaure. Pelo contrário, quanto mais é usado, mais poderoso se torna. A principal função dos neurônios é comunicar-se entre si, recebendo e transmitindo impulsos elétricos e químicos. Para tanto, cada neurônio desenvolveu numerosos e finos filamentos que se ramificam para estabelecer conexões com outras células, formando assim uma intrincada e vasta rede de comunicação que se entrelaça firmemente com os sistemas muscular e ósseo. A maioria dos neurônios está em contínua atividade espontânea, enviando alguns impulsos por segundo e modulando os padrões de sua atividade de várias maneiras, a fim de transmitir informação. O cérebro está sempre, todo ele, ativo e vivo, com bilhões de impulsos nervosos percorrendo seus trajetos a cada segundo.
os sistemas nervosos de animais superiores e seres humanos. Opa, tá vindo um carro aí. Pausinha. Ok, aproveitei que o carro tava passando. São aqueles carros de ovos e tal, que faz um barulhão. Pois é. Aí já peguei meu manto sagrado, que tá um friozinho gostoso. E também, né, gente? Já pegou teu? Bom, né? Vou pausar aqui pra beber, mas já volto. Voltando. Os sistemas nervosos de animais superiores e seres humanos são tão complexos e exibem uma variedade tão rica de fenômenos que qualquer tentativa para compreender seu funcionamento, em termos puramente reducionistas, parece irrealizável. Com efeito, os neurocientistas puderam mapear a estrutura do cérebro em detalhes e esclareceram muitos de seus processos eletroquímicos, mas permanecem quase completamente ignorantes acerca de suas atividades integrativas. Tal como no caso da evolução, dir-se-ia que são necessárias duas abordagens complementares. Uma abordagem reducionista, para se entender os mecanismos neurais em detalhes, e uma abordagem holística como um todo. Uma abordagem holística para se entender a integração desses mecanismos no funcionamento do sistema como um todo. Até agora, têm sido muito raras as tentativas de aplicação da dinâmica de sistemas auto-organizadores aos fenômenos neurais, mas aquelas que estão sendo atualmente realizadas apresentaram alguns resultados encorajadores. Em especial, recebeu considerável atenção o significado das flutuações regulares no processo de percepção, na forma de modelos de frequência. Outro trabalho interessante foi a descoberta de que os dois tipos complementares de descrição, que parecem ser requeridos para se compreender a natureza dos sistemas vivos, estão refletidos na própria estrutura e funcionamento de nosso cérebro. As pesquisas feitas nestes últimos 20 anos têm demonstrado sistematicamente que os dois hemisférios cerebrais tendem a estar envolvidos em funções opostas, mas complementares. O hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo, parece ser mais especializado no pensamento analítico, linear, o que envolve o processamento sequencial da informação. O hemisfério direito, que controla o lado esquerdo do corpo, parece funcionar predominantemente de um modo holístico, apropriado à síntese e tende a processar as informações de maneira mais difusa e simultânea. Os dois tipos complementares de funcionamento foram demonstrados dramaticamente num certo número de experimentos de cérebro dividido, envolvendo pacientes epilépticos cujo corpo caloso, a faixa de fibras que normalmente ligam os dois hemisférios, tinha sido cortado. Esses pacientes mostraram algumas anomalias impressionantes. Por exemplo, com os olhos fechados, eles podiam descrever um objeto que seguravam na mão direita, mas podiam fazer apenas vagas conjecturas se o objeto fosse segurado pela mão esquerda. Do mesmo modo, a mão direita ainda podia escrever, mas já não era capaz de fazer desenhos, enquanto com a mão esquerda acontecia o oposto. Outros experimentos indicaram que as diferentes especializações dos dois lados do cérebro representavam mais preferências do que distinções absolutas, mas o quadro geral foi confirmado. No passado, os pesquisadores do cérebro referiam-se frequentemente ao hemisfério esquerdo como principal e o direito como secundário, expressando assim a predisposição cartesiana de nossa cultura em favor do pensamento racional, da quantificação e da análise. Na realidade, a preferência pelos valores e atividades do cérebro esquerdo ou do cérebro direito é muito mais antiga do que a visão do mundo cartesiana. Na maioria das línguas europeias, o lado direito está associado ao bom,
ao justo, ao virtuoso, e ao lado esquerdo, ao mal, ao perigo e à suspeição. A própria palavra direito também significa correto, apropriado, justo, ao passo que sinistro, que é a palavra latina para esquerdo, transmite a ideia de algo perverso e ameaçador. A palavra alemã para lei é Recht, e a palavra francesa para lei é droit, e ambas também significam direito. Exemplos desse tipo podem ser encontrados em praticamente todas as línguas ocidentais e provavelmente em muitas outras também. A preferência é profundamente enraizada pelo lado direito, que é controlado pelo lado esquerdo do cérebro, em tantas culturas faz-nos pensar se isso não está relacionado com o sistema patriarcal de valores. Seja qual for sua origem, houve recentemente algumas tentativas de se divulgarem pontos de vista mais equilibrados sobre o funcionamento do cérebro e de se desenvolverem métodos para aumentar as faculdades mentais do indivíduo mediante a estimulação e a integração do funcionamento de ambos os lados do cérebro. As atividades mentais dos organismos vivos, das bactérias aos primatas, podem ser estudadas de uma forma bastante sistemática em termos de modelos de auto-organização, sem necessidade de se modificar muito a linguagem, enquanto se sobe na escala da evolução em direção à complexidade crescente. Mas no caso dos organismos humanos, as coisas tornam-se muito diferentes. A mente humana é capaz de criar um mundo interior que espelha a realidade exterior, mas possui uma existência própria e pode levar a um indivíduo ou uma sociedade a agir sobre o mundo exterior. Em seres humanos, esse mundo interior, o domínio psicológico, desenrola-se como um nível inteiramente novo e envolve um certo número de fenômenos que são característicos da natureza humana. Eles incluem a autoconsciência, a experiência consciente, o pensamento conceitual, a linguagem simbólica, os sonhos, a arte, a criação de cultura, senso de valores, interesse no passado remoto e preocupação com o futuro distante. A maior parte dessas características existe em forma rudimentar em várias espécies animais. De fato, parece não haver um critério único que nos permita distinguir os humanos de outros animais. O que é extraordinário na natureza humana é a combinação de características prenunciadas em formas inferiores de evolução, mas integradas e desenvolvidas num alto nível de refinamento unicamente na espécie humana. Em nossas interações com o meio ambiente, há uma contínua permuta e influência mútua entre o mundo exterior e o nosso mundo interior. Os modelos que percebemos à nossa volta baseiam-se de um modo muito fundamental nos modelos interiores. Os modelos de matéria espelham modelos da mente, coloridos por sentimentos e valores subjetivos. Na concepção cartesiana tradicional, supunha-se que todo indivíduo tinha basicamente o mesmo aparelho biológico e que cada um de nós, portanto, tinha acesso à mesma tela de percepção sensorial. Pressupunha-se que as diferenças decorriam da interpretação subjetiva dos dados sensoriais. Elas eram devidas na célebre metáfora cartesiana ao homenzinho que olhava para a tela. Recentes estudos neurofisiológicos desmentiram tudo isso. A modificação da percepção sensorial por experiências passadas, expectativas e propósitos ocorre não só na interpretação, mas começa logo de saída nas portas da percepção. Esses estudos mostram que os aspectos fisiológicos da percepção não podem ser separados dos aspectos psicológicos da interpretação. Além disso, o novo conceito de percepção também apaga a distinção convencional entre percepção sensorial e extrasensorial. Um outro vestígio do pensamento cartesiano, ao mostrar que toda percepção é, em certa medida, extrasensorial. Nossas respostas ao meio ambiente são
portanto, determinadas não tanto pelo efeito direto de estímulos externos sobre o nosso sistema biológico, mas antes por nossa experiência passada, nossas expectativas, nossos propósitos e a interpretação simbólica individual de nossa experiência perceptiva. A tênue fragrância de um perfume pode evocar alegria ou mágoa, prazer ou dor, através de suas associações com a experiência passada, e nossas respostas variarão de acordo com isso. Assim, os mundos interior e exterior estão sempre interligados no funcionamento de um organismo humano. Eles interagem e evoluem juntos. Como seres humanos, amoldamos nosso meio ambiente com muita eficácia, porque somos capazes de representar o mundo exterior simbolicamente, pensar conceitualmente e comunicar nossos símbolos, conceitos e ideias. Fazemo-lo com a ajuda da linguagem abstrata, mas também de modo não verbal, através da pintura, música e outras formas de arte. Ao pensarmos e nos comunicarmos, tanto lidamos com o presente, como nos referimos ao passado e antevemos o futuro, o que nos dá um grau de autonomia muito superior a tudo que se observa em outras espécies. O desenvolvimento do pensamento abstrato, da linguagem simbólica e de várias outras capacidades humanas depende crucialmente de um fenômeno que é característico da mente humana. Os seres humanos possuem consciência. Estamos conscientes de nossas sensações, tanto quanto de nós próprios como indivíduos pensantes e experientes. A natureza da consciência é uma questão existencial fundamental, que tem fascinado homens e mulheres ao longo dos tempos, tendo ressurgido como tópico de discussões intensas entre especialistas de várias disciplinas, incluindo psicólogos, físicos, filósofos, neurocientistas, artistas e representantes de tradições místicas. Essas discussões foram, com frequência, muito estimulantes, mas também suscitaram considerável confusão, pois o termo consciência está sendo usado em diferentes acepções por diferentes pessoas. Pode significar consciência subjetiva, por exemplo, quando atividades conscientes e inconscientes são comparadas, mas também pode significar autoconsciência, que é a consciência de estar consciente. O termo também é usado por muitos no sentido da totalidade da mente, com seus muitos níveis conscientes e inconsciente. E a discussão é ainda mais complicada pelo recente e forte interesse pelas psicologias orientais, que desenvolveram mapas elaborados do domínio interior e usam uma dúzia de termos ou mais para descrever seus vários aspectos, todos eles usualmente traduzidos como mente ou consciência. Em vista dessa situação, precisamos especificar cuidadosamente o sentido em que é usado o termo consciência. A mente humana é um modelo integrado, em múltiplos níveis, de processos que representam a dinâmica da auto-organização humana. A mente é um modelo de organização e a consciência é uma propriedade da mentação, em qualquer nível, das simples células aos seres humanos, embora, é evidente, difira imensamente em amplitude. A autoconsciência, por outro lado, parece manifestar-se apenas em animais superiores, estando totalmente desenvolvida na mente humana, e essa é a propriedade da mente a que chamo consciência. A totalidade da mente humana, com suas esferas consciente e inconsciente, chamarei como Jung de psique. Como a concepção sistêmica da mente não está limitada a organismos individuais, podendo ser estendida a sistemas sociais e ecológicos, podemos dizer que grupos de pessoas, sociedades e culturas têm uma mente coletiva e, portanto, possuem igualmente uma consciência coletiva. Podemos também acompanhar Jung no pressuposto de que a mente coletiva ou psique coletiva inclui o inconsciente coletivo. Como indivíduos,
Participamos desses modelos mentais coletivos, somos influenciados por eles e, por outro lado, moldamos. Além disso, os conceitos de uma mente planetária e de uma mente cósmica podem ser associados a níveis planetários e cósmicos da consciência. A maioria das teorias acerca da natureza da consciência parecem ser variações em torno de duas concepções opostas que podem, não obstante, ser complementares e se reconciliar na abordagem sistêmica. Uma dessas concepções pode ser chamada de concepção científica ocidental. Considera a matéria primária, a consciência, uma propriedade de complexos modelos materiais que surge num certo estágio da evolução biológica. A maioria dos neurocientistas subscreve hoje esse ponto de vista. A outra concepção da consciência pode ser chamada de visão mística, uma vez que está geralmente assentada nas tradições místicas. Considera a consciência a realidade primária e a base de todo o ser. Em sua mais pura forma, a consciência, de acordo com essa visão, é imaterial, informe e vazia de conteúdo. Frequentemente, ela é descrita como consciência pura, realidade última, quididade. Quididade, em inglês, suchness, palavra com que se costuma traduzir o importante conceito budista de tathata, o estado em que uma coisa é o que ela é. Suchness. Quididade. Olha isto. Essa manifestação da consciência pura está associada ao divino em muitas tradições espirituais. Afirma-se que é a essência do universo e que se manifesta em todas as coisas. Todas as formas de matéria e todos os seres vivos são vistos como modelos da consciência divina. A visão mística da consciência baseia-se na experiência da realidade em formas não ordinárias de consciência, as quais são tradicionalmente alcançadas através da meditação. Podem também ocorrer espontaneamente no processo de criação artística e em vários outros contextos. Os modernos psicólogos passaram a chamar de transpessoais as experiências incomuns dessa espécie, porque parecem permitir à mente individual estabelecer um contato com modelos mentais coletivos e até cósmicos. De acordo com numerosos testemunhos, as experiências transpessoais envolvem uma relação forte, pessoal e consciente com a realidade, superando amplamente a atual estrutura científica. Não devemos esperar, portanto, que a ciência em seu atual estágio confirme ou contradiga a concepção mística da consciência. Não obstante, a concepção sistêmica da mente parece perfeitamente compatível com as concepções científica e mística da consciência e fornece, portanto, a estrutura ideal para unificar as duas. Que legal, né? A concepção sistêmica concorda com a concepção científica convencional quanto à noção de que a consciência é uma manifestação de complexos modelos materiais. Para sermos mais precisos, é uma manifestação de sistemas vivos de uma certa complexidade. Por outro lado, as estruturas biológicas desses sistemas são expressões de processos subjacentes que representam a auto-organização do sistema e, por conseguinte, da mente. Nesse sentido, as estruturas materiais deixaram de ser consideradas a realidade primária, ampliando esse modo de pensar o universo como um todo. Não é exagero supor que todas as suas estruturas, das partículas subatômicas até as galáxias e das bactérias aos seres humanos, são manifestações da dinâmica auto-organizadora do universo, a qual identificamos com a mente cósmica. Mas essa é quase a concepção mística, com a única diferença de que os místicos enfatizam a experiência direta da consciência cósmica, que vai muito além da abordagem científica. Entretanto,
As duas abordagens parecem muito compatíveis. A concepção sistêmica da natureza, por último, parece fornecer uma significativa estrutura científica para abordar as velhas questões da natureza da vida, da mente, da consciência e da matéria. Bom, para entender a natureza humana, estudamos não só as dimensões físicas e psicológicas, mas também suas manifestações sociais e culturais. Os seres humanos evoluíram como animais e seres sociais e não podem conservar-se física ou mentalmente bem se não permanecerem em contato com outros seres humanos. Mais do que qualquer outra espécie social, dedicamo-nos ao pensamento coletivo e, assim procedendo, criamos um mundo de cultura e de valores que é parte integrante do nosso meio ambiente natural. Assim, as características biológicas e culturais da natureza humana não podem ser separadas. A humanidade surgiu através do próprio processo de criar cultura e necessita dessa cultura para sua sobrevivência e ulterior evolução. A evolução humana, portanto, progride através de uma interação dos mundos interno e externo, dos indivíduos e das sociedades, da natureza e da cultura. Todos esses domínios são sistemas vivos em interação, apresentando modelos semelhantes de auto-organização. As instituições sociais evoluem no sentido de uma complexidade e diferenciação crescentes. As semelhanças das estruturas orgânicas e os modelos mentais apresentam a criatividade e o ímpeto da autotranscendência característicos de toda a vida. É da natureza da mente ser criativa. Observa o pintor Gordon Onslow Ford. Quanto mais as profundezas da mente são sondadas, mais abundante é a sua produção. De acordo com os dados antropológicos geralmente aceitos, a evolução anatômica da natureza humana estava praticamente concluída há uns 50 mil anos. Desde então, o corpo e o cérebro humanos mantiveram-se essencialmente os mesmos em estrutura e dimensões. Por outro lado, as condições de vida mudaram profundamente durante esse período e continuam mudando em ritmo rápido. A fim de se adaptar a essas mudanças, a espécie humana usou a consciência, o pensamento conceitual e a linguagem simbólica de que dispõe para transferir-se da evolução genética para a evolução social, esta muito mais acelerada do que a primeira e propiciando uma variedade muito maior. Contudo, essa nova espécie de adaptação não é perfeita em absoluto. Ainda carregamos conosco o equipamento biológico proveniente dos estágios iniciais de nossa evolução, o qual, com frequência, nos dificulta a tarefa de enfrentar os desafios do meio ambiente atual. O cérebro humano, de acordo com a teoria de Paul MacLean, consiste em 3 partes estruturalmente diferentes, cada uma delas com sua própria inteligência e subjetividade, e todas derivam de períodos diferentes do nosso passado evolutivo. Embora as 3 partes estejam intimamente ligadas, as atividades de cada uma são frequentemente contraditórias e dificilmente se integram às das demais, como MacLean mostra numa pitoresca metáfora. Falando alegoricamente desses 3 cérebros dentro do cérebro, poderíamos imaginar que, quando o psiquiatra convida o paciente a se deitar no divã, ele está pedindo que se deitem lado a lado um cavalo e um crocodilo. Que louco! A parte mais profunda do cérebro, conhecida como tronco cerebral, está ligada aos modelos de comportamento instintivo já exibidos pelos répteis. Ela é responsável pelos impulsos biológicos e por muitas
espécies de comportamento compulsivo. Envolvendo essa parte está o sistema límbico, do latim limbus, fronteira, orla. Bem desenvolvido em todos os mamíferos e associado no cérebro humano à experiência e à expressão emocionais. As duas partes mais internas do cérebro, também conhecidas como subcórtex, estão fortemente interligadas e expressam-se não verbalmente através de um rico espectro de linguagem corporal. A parte mais externa, finalmente, é o neocórtex, do latim córtex, casca, cortiça, que facilita as funções abstratas de ordem superior, como o pensamento e a linguagem. O neocórtex originou-se na mais antiga fase evolutiva dos mamíferos e expandiu-se na espécie humana num ritmo explosivo, sem precedente na história da evolução, até se estabilizar há cerca de 50 mil anos. Ao desenvolvermos nossa capacidade de pensamento abstrato num ritmo tão rápido, parece que perdemos a importante aptidão para ritualizar conflitos sociais. Em todo o mundo animal, a agressão raramente se desenvolve a ponto de levar um dos adversários à morte. Pelo contrário, a luta é ritualizada e termina usualmente com o perdedor aceitando derrota, mas permanecendo relativamente indene. Essa sabedoria desapareceu, ou pelo menos ficou profundamente submersa na espécie humana nascente. No processo de criação de um mundo interior abstrato, parece que perdemos o contato com as realidades da vida e passamos a ser as únicas criaturas que, com frequência, não são capazes de cooperar e que chegam a matar indivíduos de sua própria espécie. A evolução da consciência deu-nos não só a pirâmide de Quéops, os concertos de Brandenburg e a teoria da relatividade, mas também a queima de bruxas, o Holocausto e a bomba de Hiroshima. Mas essa mesma evolução da consciência deu-nos o potencial para vivermos pacificamente em harmonia com o mundo natural no futuro. Nossa evolução continua a oferecer-nos liberdade de escolha. Podemos deliberadamente alterar nosso comportamento, mudando nossas atitudes e nossos valores, a fim de readquirirmos a espiritualidade e a consciência ecológica que perdemos. Na elaboração futura da nova visão de mundo holística, é provável que a noção de ritmo desempenhe um papel verdadeiramente fundamental. A abordagem sistêmica mostrou que os organismos vivos são intrinsecamente dinâmicos, sendo suas formas visíveis manifestações estáveis de processos subjacentes. Processo e estabilidade, entretanto, são compatíveis somente se os processos formam modelos rítmicos. Flutuações, oscilações, vibrações, ondas. A nova biologia sistêmica mostra que as flutuações são decisivas na dinâmica da auto-organização. Elas constituem a base da ordem no mundo vivo. As estruturas ordenadas resultam de modelos rítmicos. A mudança conceitual de estrutura para ritmo pode ser extremamente útil em nossas tentativas para encontrar uma descrição unificadora da natureza. Os modelos rítmicos parecem manifestar-se em todos os níveis. Os átomos são modelos de ondas probabilísticas, as moléculas são estruturas vibratórias e os organismos são modelos probabilísticos, são modelos multidimensionais e interdependentes de flutuações. Plantas, animais e seres humanos passam por ciclos de atividade e repouso, e todas as suas funções fisiológicas oscilam em ritmos de várias periodicidades. Os componentes dos ecossistemas estão interligados através de trocas cíclicas de matéria e energia.
As civilizações ascendem e caem em ciclos evolutivos. E o planeta como um todo tem seus ritmos e recorrências enquanto gira em torno do seu eixo e se move ao redor do Sol. Os modelos rítmicos são, portanto, um fenômeno universal, mas ao mesmo tempo permitem que os indivíduos expressem suas diferentes personalidades. A manifestação de uma identidade pessoal é única e importante característica dos seres humanos. Parece que essa identidade pode ser essencialmente uma identidade de ritmo. Os indivíduos humanos podem ser reconhecidos por seus tipos de fala característicos, movimentos corporais, gestos, respiração, que representam, todos eles, diferentes tipos de modelos rítmicos. Além disso, existem muitos ritmos fixos, como as impressões digitais e a caligrafia, associadas a um único indivíduo. Essas observações indicam que os modelos rítmicos que caracterizam um ser humano individual são diferentes manifestações do mesmo ritmo pessoal, uma pulsação interior que é a essência da identidade pessoal. Que bonito, né? O papel crucial do ritmo não está limitado à auto-organização e à auto-expressão, mas estende-se à percepção sensorial e à comunicação. Quando enxergamos, nosso cérebro transforma as vibrações da luz em pulsações rítmicas dos seus neurônios. Transformações semelhantes de modelos rítmicos ocorrem no processo auditivo e até a percepção do odor parece estar baseada em frequências cósmicas. A noção cartesiana de objetos separados e nossa experiência com máquinas fotográficas levaram-nos a supor que nossos sentidos criam alguma espécie de imagem interna que é uma reprodução fiel da realidade. Mas não é assim que a percepção sensorial funciona. As imagens de objetos separados somente existem em nosso mundo interior de símbolos, conceitos e ideias. A realidade à nossa volta é uma contínua dança rítmica e nossos sentidos traduzem algumas de suas vibrações para modelos de frequência que podem ser processados pelo cérebro. A importância das frequências na percepção foi destacada especialmente pelo neuropsicólogo Karl Pribram, que desenvolveu um modelo holográfico. A holografia é uma técnica de fotografia sem lentes. Um modelo holográfico do cérebro, no qual a percepção visual é obtida através de uma análise de modelos de frequência e a memória visual é organizada como um holograma. Pribram acredita que isso explica por que a memória visual não pode ser localizada com precisão dentro do cérebro. Tal como num holograma, o todo está codificado em cada parte. De momento, a validade do holograma como modelo para a percepção visual não está firmemente estabelecida, mas é útil, pelo menos como metáfora. Sua principal importância reside talvez na ênfase dada ao fato de que o cérebro não armazena localmente informação, mas a distribui amplamente. E, de um ponto de vista mais amplo, no deslocamento conceitual das estruturas para as frequências. Um outro aspecto intrigante da metáfora holográfica é uma possível relação com duas ideias da física moderna. Uma delas é a ideia de Geoffrey Hill de que as partículas subatômicas são dinamicamente compostas umas das outras, de tal modo que cada uma delas envolve todas as demais. A outra ideia é a noção de David Bohm, de ordem implicada, de acordo com a qual toda a realidade está envolvida em cada uma de suas partes. O que todas essas ideias têm em comum é a noção de que a holonomia, o ser total contido de algum modo em cada uma de suas partes, pode ser uma propriedade universal da natureza. Essa ideia também foi expressa em muitas tradições místicas e parece desempenhar um importante papel nas visões místicas da realidade.
A metáfora do holograma inspirou recentemente numerosos pesquisadores e foi aplicada a vários fenômenos físicos e psicológicos. Lamentavelmente, isso nem sempre é feito com a necessária cautela, e as diferenças entre uma metáfora, um modelo e o mundo real são esquecidas por vezes na onda do entusiasmo geral. Voltando, precisei tomar uma aguinha. Bom, eu acho que eu me perdi, eu não lembro onde é que eu tava. Mas vamos lá, eu vou ler essa partezinha aqui. Talvez eu já tenha lido, tá? Desculpa. Não posso voltar aqui porque eu não faço edição de vídeo, né? Eu gravo, só pauso quando eu preciso fazer alguma coisa e depois retorno. Então, bom, essa ideia também foi expressa em muitas tradições místicas e parece desempenhar um importante papel nas visões místicas da realidade. Qual ideia? A da holonomia, né? A noção de que o ser total contido, de algum modo, em cada uma de suas partes, pode ser uma propriedade universal da natureza. A metáfora do holograma inspirou recentemente numerosos pesquisadores e foi aplicada a vários fenômenos físicos e psicológicos. Lamentavelmente, isso nem sempre é feito com a necessária cautela, e as diferenças entre uma metáfora, um modelo e o mundo real são esquecidas por vezes na onda de entusiasmo geral. O universo não é definitivamente um holograma, pois exibe uma multidão de vibrações de diferentes frequências. Assim, o holograma pode frequentemente ser útil como analogia para descrever fenômenos associados a esses modelos vibratórios. Tal como no processo de percepção, o ritmo desempenha um importante papel nas várias maneiras como os organismos vivos interagem e se comunicam entre si. A comunicação humana, por exemplo, tem lugar em grau significativo através da sincronização e da interligação de ritmos individuais. Recentes análises de filmes mostraram que toda conversação envolve uma dança sutil e, em sua maior parte, invisível, em que a sequência detalhada de tipos de fala é precisamente sincronizada, tanto com movimentos ínfimos do corpo do locutor, como com os movimentos correspondentes do ouvinte. Ambos os parceiros estão enlaçados numa sequência intricada e precisamente sincronizada de movimentos rítmicos, que dura enquanto eles permanecem atentos e envolvidos em sua conversa. Um entrelaçamento semelhante de ritmos parece ser responsável pela forte vinculação entre os bebês e suas mães, e muito provavelmente entre as pessoas apaixonadas. Por outro lado, a oposição, a antipatia e a desarmonia surgem quando os ritmos de dois indivíduos não estão em sincronia. Em raros momentos de nossas vidas, podemos sentir que estamos sincronizados com o universo inteiro. Esses momentos podem ocorrer sob muitas circunstâncias. Acertar um golpe perfeito no tênis ou encontrar a descida perfeita numa pista de esqui, em meio a uma experiência sexual plenamente satisfatória, na contemplação de uma obra de arte ou na meditação profunda. Esses momentos de ritmo perfeito, quando tudo parece estar exatamente certo e as coisas são feitas com grande facilidade, são elevadas experiências espirituais em que todo tipo de separação ou fragmentação é transcendido. Neste exame da natureza dos organismos vivos, vimos que a concepção sistêmica de vida é espiritual, em sua essência mais profunda, e, portanto, compatível com muitas ideias sustentadas nas tradições místicas. Os paralelos entre ciência e misticismo não se restringem à física moderna, mas podem ser estendidos agora com igual justificação à nova biologia sistêmica. Dois temas básicos se destacam repetidamente ao estudarmos a matéria viva e não viva, sendo também a miúde enfatizados nos ensinamentos dos místicos, a interligação e a interdependência universais de todos os fenômenos e a natureza intrinsecamente dinâmica da realidade.
Nas tradições místicas, encontramos também um certo número de ideias, menos relevantes ou pouco significativas para a física moderna, mas cruciais para a visão sistêmica dos organismos vivos. O conceito de ordem estratificada desempenha um papel preponderante em muitas tradições, tal como na ciência moderna, envolve a noção de múltiplos níveis de realidade, os quais diferem em sua complexidade e são interagentes e interdependentes. Esses níveis incluem, em especial, os da mente, os quais são considerados diferentes manifestações da consciência cósmica. Embora as concepções místicas da consciência ultrapassem largamente o âmbito da ciência contemporânea, elas não são de maneira alguma incompatíveis com os modernos conceitos sistêmicos de mente e matéria. Considerações semelhantes aplicam-se ao conceito de livre-arbítrio, que é inteiramente compatível com as concepções místicas quando associadas à relativa autonomia dos sistemas auto-organizadores. Os conceitos de processo, mudança e flutuação, que desempenham um papel fundamental na visão sistêmica dos organismos vivos, são enfatizados nas tradições místicas orientais, especialmente no taoísmo. A ideia de flutuações como base da ordem, que Prigogine introduziu na ciência moderna, é um dos principais temas em todos os textos taoístas. Uma vez que os sábios taoístas reconheceram a importância das flutuações e suas observações do mundo vivo, eles também não puderam deixar de enfatizar as tendências opostas, mas complementares, que parecem ser um aspecto essencial da vida. Entre as tradições orientais, o taoísmo é o que possui mais explícita perspectiva ecológica, mas a interdependência de todos os aspectos da realidade e a natureza não linear de suas interconexões são enfatizadas em todo o misticismo oriental. Por exemplo, essas são as ideias subentendidas no conceito indiano de karma. Meu Deus, meu cabelo tá... Tal como na visão sistêmica, nascimento e morte são vistos por numerosas tradições como estágios de ciclos infindáveis que representam a autorrenovação contínua, característica da dança da vida. Outras tradições enfatizam os modelos vibratórios, frequentemente associados a energias sutis, e muitas delas descreveram a natureza holonômica da realidade, a existência do todo na parte e da parte no todo, em parábolas, metáforas e imagens poéticas. Entre os místicos ocidentais, aquele cujo pensamento mais se aproxima da nova biologia sistêmica é provavelmente Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard, além de sacerdote jesuíta, era também um eminente cientista e ofereceu importantes contribuições para a geologia e a paleontologia. A paleontologia do grego palaios, antigo, e onta, coisas, é o estudo de períodos geológicos passados com a ajuda de remanescentes fósseis. Ele tentou integrar seus insights científicos, suas experiências místicas e doutrinas teológicas numa cosmovisão coerente, que foi dominada pelo pensamento de processo e centrada no fenômeno da evolução. A teoria da evolução de Teilhard de Chardin está em acentuado contraste com a teoria neo-darwiniana, mas apresenta algumas notáveis semelhanças com a nova teoria geral dos sistemas. Seu conceito fundamental, que ele chamou de Lei da Complexidade e Consciência, enuncia que a evolução se desenrola na direção de uma crescente complexidade e que esse aumento de complexidade é acompanhado por uma correspondente elevação do nível de consciência, culminando na espiritualidade humana.
Teilhard usa o termo consciência no sentido de percepção consciente, definindo-a como o efeito específico da complexidade organizada, perfeitamente compatível com a concepção sistêmica da mente. Verdade, né? Teilhard também postulou a manifestação da mente em sistemas mais vastos, dizendo que, na evolução humana, o planeta está coberto por uma teia de ideias para a qual forjou o termo camada mental ou noosfera. Finalmente, aqui, noosfera do grego nous, mente. Finalmente, ele viu Deus como a fonte de todo o ser e, em particular, como a fonte de força da evolução. Levando em conta o conceito sistêmico de Deus como a dinâmica universal da auto-organização, podemos realmente dizer que, entre as numerosas imagens que os místicos têm usado para descrever o divino, em Teilhard de Chardin, o conceito de Deus, se despojado de suas conotações patriarcais, pode muito bem ser o que mais se aproxima das concepções da ciência moderna. Teilhard de Chardin tem sido frequentemente ignorado, desdenhado ou atacado por cientistas incapazes de ver além da estrutura cartesiana e reducionista de suas disciplinas. Entretanto, com a nova abordagem sistêmica para o estudo de organismos vivos, suas ideias aparecerão sob uma nova luz, podendo contribuir de um modo altamente significativo para o reconhecimento geral da harmonia entre as concepções dos cientistas e as dos místicos. Chegamos ao fim, então, deste capítulo incrível. No próximo, teremos um outro capítulo mais incrível ainda, capítulo 10, sobre holismo e saúde. Tcharanã! Vou fazê-lo daqui a pouquinho, mas por este vídeo é só, pessoal. Nos vemos no próximo. Um beijo bem grande e até lá. Bye, bye.